bem-vindo a mais um vídeo do Vamos Conversar, já que isso virou uma série semanal. Nos outros vídeos você pode ver aqui mesmo no Instagram, então não sei se você veio pelo site ou se veio pelo Google, mas são esses lugares que estão postados. Nos assuntos anteriores todos estavam relacionados com as relações de uma forma geral. E aí hoje eu resolvi sair um pouquinho desse assunto, mas sem sair dele. Eu vou falar hoje sobre autoestima, que foi um assunto pedido aqui na caixinha do Instagram. Eu acho que ele se conecta muito com o assunto das relações, porque a gente precisa estar bem com nós mesmos. Como eu falei no último vídeo, se a pessoa estiver bem com ela mesma, ela vai ter uma boa relação, seja com quem for, se a outra pessoa também estiver bem com ela mesma. É meio que um ciclo e um padrão que não sai. Uma coisa ela não se desconecta da outra. Para a gente entender um pouco sobre a autoestima, a palavra já diz, é uma estima que você tem por você mesma. É como você se enxerga, como você se qualifica, como você se adjetiva, como você distribui coisas boas para você mesmo. E na psicologia analítica, a gente tem alguns termos técnicos que servem para a gente entender, e eu trouxe aqui uma frase do Jung que ele fala que o self, que é o centro da nossa psique, é a personalidade global, eu tô lendo, é a personalidade global que existe realmente, mas que não pode ser captada em sua totalidade. Ou seja, no centro da nossa totalidade, da nossa psique, que é um ambiente em que a gente conscientemente não consegue acessar, a gente tem indícios, a gente tem dicas através do nosso ego. Basicamente, o self, ele é o centro de tudo, e eu acho muito legal essa definição da psicologia analítica, que diz que o processo de individuação, ele serve para a gente alcançar quem realmente somos. Então, no fim das contas, a gente só está tentando ser quem a gente deveria ser. Então, pensando nessa coisa do que é esse self, é aquela imagem que a gente tem da perfeição, pode ser a imagem de uma divindade ou não. A gente sempre vai trabalhar através de projeções, ou seja, a gente vai criar sempre uma meta em que a gente quer alcançar para se tornar aquilo. E a autoestima, ela está muito relacionada com como a gente enxerga a nós mesmos. Uma questão que frequentemente vem na cabeça de pessoas com autoestima baixa: vejo 1 milhão de coisas boas nos outros, mas por que eu me diminuo? É uma questão de projeção. As coisas boas que tá em você, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas as coisas boas que a gente tem na gente, muitas vezes a gente não aceita por conta dessa retroalimentação da autoestima. Eu não aceito que eu possa produzir uma coisa boa, logo eu não consigo enxergar as coisas boas que estão em mim, porque eu as nego. Sendo que eu estou negando, ela vai para um campo chamado sombra, que é um outro termo que a gente tem na psicologia analítica. E a sombra, ela se revela através da projeção. O que é a projeção? Eu vejo nos outros aquilo que eu nego em mim. Mas espera aí, será que eu só tenho coisas ruins na minha sombra? Será que eu só guardei coisas que eu acho negativas? Não, a sombra, ela não guarda somente as coisas negativas, ela guarda também muitas coisas positivas, e não é à toa que a gente faz esse tipo de projeção com outras pessoas. Então, geralmente as pessoas que têm uma autoestima muito baixa, elas vão projetar no outro aquilo que elas gostariam de ser, só que de forma inconsciente. Então, a resposta para essa pergunta, por que eu vejo 1 milhão de coisas boas nas outras pessoas e não vejo coisas boas em mim, é uma questão de que a gente precisa entender que, calma, será que eu estou projetando as minhas coisas boas em outras pessoas? É interessante a gente fazer essa pergunta e chegar a essa conclusão. No processo terapêutico, nós temos diversas técnicas que ajudam a gente a identificar se está ocorrendo essa projeção ou se de fato eu estou negando algumas coisas que são até positivas dentro de mim, mas eu não quero enxergar dessa forma. A gente vai ter a criação de mandalas, que é um processo muito gostoso, que é um processo em que literalmente você desenha o processo psíquico, e aí ele vai ser feito de vários padrões diferentes. Tem os desenhos convencionais, tem a própria dança que revela muita coisa, tem a música, ou seja, dentro da arte terapia a gente tem diversos recursos que ajudam você a entender, primeiro identificar, depois que a gente identifica é mais fácil da gente conseguir trabalhar. E nada sai, uma pessoa que tem a baixa autoestima, ela não vai deixar de ter a baixa autoestima, mas ela vai ressignificar a relação que ela tem com essa baixa autoestima
até que ela consiga ter uma autoestima saudável, né? A autoestima saudável não é aquela coisa de, eu sou linda, eu sou gostosa, eu sou maravilhosa. Não, é uma coisa autêntica. É quando você entende que você não é menos e que você não é mais também do que as outras pessoas.